Nosso país de origem, nossa vida social é naturalmente construída. Temos vizinhos, amigos de escola, turma da faculdade, família. Quando nos mudamos de cidade e principalmente de país, essa rede fica distante. Com toda a experiência que tenho como psicóloga e coach especializada em mulheres expatriadas, eu posso te afirmar que a vida social de uma pessoa é essencial para garantir uma vida feliz fora do seu país de origem. O desafio é que, ao mudar de país, principalmente na vida adulta, é a primeira vez que a gente tem que pensar sobre como a gente constrói essas novas relações. Eu sou Stefânia Barsante, psicóloga e coach de carreira, e minha convidada de hoje já morou na França, mas achou mais fácil estabelecer essa rede de apoio aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Vamos conversar com a Tatiana Metran, apresentadora do podcast Mulheres do Business. Tati, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz Ai, que você é a primeira Stefânia, convidada. eu estou muito feliz, eu estou muito honrada de ser a primeira convidada. Eu queria dizer para todo mundo que eu não tenho roupa para estar aqui nesse primeiro encontro. E estou achando legal, porque eu estou de verde, você está de amarelo, a gente não podia estar mais combinante, mais em sintonia Brasilidade. do que isso. É, hoje é um papo bem tranquilo, né? A gente se conhece, a gente tem esse jeito mais. Falar a verdade mesmo e falar de uma forma assim, sem muito frufru. Vamos começar do começo, então. Me fala de onde você é e principalmente falando assim desses grupos que você tinha antes de se mudar do Brasil e como você sentiu que ia mudar. Me fala um pouco, né, da sua história com esse foco no social. Claro, eu venho de Goiânia, em Goiás. Me mudei de Goiânia há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha acabado de terminar a universidade, eu fui para Brasília. Então, a Uhum. minha experiência já de ter um novo núcleo de amizades, ou de fazer, né, novas amizades, ele começou já muito cedo. E depois de morar em Brasília, eu tive também uma nova mudança, que foi quando eu fui para Paris. Eu fui sem ser casada, então também tive uma outra experiência de renovar o meu ciclo de amizades na França, e agora recentemente aqui em Nova York. E em Goiás eu tinha o meu núcleo duro de amigos e de relações sociais. Ele era muito focado na minha família, nas minhas amigas, que eram praticamente as minhas amigas de infância, porque quando eu Uhum. saí de Goiânia eu ainda tinha ali por volta de 20 anos, mais ou menos. Então, querendo ou não, são aquelas primeiras amizades, né, da Sim. escola, enfim, do núcleo mesmo duro ali. E Goiânia, naquela época, ainda não era uma cidade tão grande, então todo mundo se conhecia. E aí, indo para Brasília, você sentiu essa necessidade de criar os laços ou foi natural? Me conta um pouco disso. Eu sou uma pessoa bastante sociável. Eu sou Hum. libriana, adoro, libriana e curiosa. Então, eu adoro, me interesso muito pelas pessoas, adoro conversar com as pessoas, adoro entender quem são as pessoas. E quanto mais diversas e quanto mais diferentes elas são, mais eu fico curiosa, mais eu fico instigada de saber mais sobre essas pessoas e colar nelas, porque eu acho que elas vão me acrescentar alguma coisa que eu não tenho. Uhum. E lá em Brasília eu já tinha algumas amigas, eu já tinha um núcleo de amigos, porque Goiânia e Brasília são muito próximos, então eu tinha também alguns familiares que estavam em Brasília e que me ajudaram muito nessa ponte também de amizade, primas da mesma faixa etária. Então, quando eu cheguei lá, eu não cheguei completamente sozinha, mas eu fui também para estudar. Eu fui para Uhum. fazer um curso preparatório, e nesse curso preparatório acaba que escola também, né? Quando você faz algum Sim. tipo de curso, isso sempre ajuda, e te faz crescer o seu núcleo de amizade. E e aí trazendo para quando você foi para Paris, teve essa quebra? Se sim, o que que você sentiu? Me fala um pouco dessa mudança, né, porque você está falando assim, Goiânia para Brasília foi uma mudança, mas ao mesmo tempo era próximo, você estava indo para estudar, etcétera.
E essa segunda, né? Que é um pouco Essa mais foi longe do que Brasília e Goiânia. um pouquinho, algo nada, muito discreta essa distância. Não, olha, para ir foi uma quebra grande. Foi uma quebra em vários sentidos. A primeira delas foi porque em Paris eu tinha zero núcleo de amigos e de familiares, então eu não tinha nenhum tipo de relação formal ou informal com a cidade. Então eu Uhum, fui literalmente sozinha, eu e minhas malas para Paris. Claro que sempre você tem alguém que fala, quando você fala: "Ah, tô mudando para a cidade tal", você sempre vai ter: "Ah, a filha do fulano mora uhum, lá", entra em contato com ela, etcétera. A gente vai chegar nessa hora aí, mas sim. assim, de forma prática, eu não tive, sabe, nenhum tipo de amigos. Eu cheguei lá realmente sozinha, e solteira e sozinha. Fui para estudar também, eu fiz o meu mestrado Uhum, lá em Paris, na área de direito internacional, e aí eu tive uma outra quebra que foi, para os brasileiros, muitas vezes a gente, sai da faculdade, trabalha e depois você vai fazer um mestrado. Então você tem uhum, uma experiência profissional primeiro e depois você vai, né, continuar os seus estudos. O que significa que quando eu cheguei em Paris, eu estava de 28 para 29 anos. Na França é diferente, porque na França você termina a faculdade e você já engrena uma pós, mestrado. né? Uhum, O que significa que a galera que vai fazer uma pós-graduação, ela vai ter ali os seus 23, 24 anos no máximo. E querendo ou não, isso faz uma diferença enorme, porque eu já tinha uma vida estabelecida no Brasil, eu já tinha uma uhum. carreira estabelecida, eu já tinha muitos anos já de experiência trabalhando, né, no mercado de trabalho, no mercado de trabalho. E aí você volta para a faculdade, volta para os bancos, né, para a cadeira da escola, de novo, com uma galera que tem uma outra pegada, né, que ainda está descobrindo a vida, que não tem nenhuma experiência profissional, muitas vezes não tem nenhum poder aquisitivo, porque Uhum. depende muito dos pais ali para poder, né, a grana vem dos pais, enfim, então são mundos muito diferentes, e aí eu tive que me encaixar nesse mundo de faculdade, nesse mundo de amizades que eram muito mais novas que eu. Uhum. Isso foi um exercício bastante interessante para mim, sabe, de conviver com pessoas muito mais novas, com centros de interesses completamente diferentes do que os meus. Eu achei que foi uma Uhum. experiência, num primeiro momento, um pouco difícil desse ajuste, mas depois muito rica. Porque você tinha, né, uma instituição que você estava entrando, então tinha esse público, mas era um público que era muito diferente, né? Você Exatamente, que já era é. diferente culturalmente, então você tem Uhum, diferença cultural, você tem diferença, de costumes, e você ainda tem uma diferença de faixa etária. hum, Então, foi é. desafiador. Você falando assim, eu estou comparando um pouco com a minha vivência, eu vim aqui para os Estados Unidos, né, no começo de 2019, vim com meu marido, ele foi transferido e eu vim, então eu tinha, de certa forma, alguém, mas era só ele. Eu não tinha essa instituição, né, eu não vim trabalhar ou eu não vim estudar. Então eu cheguei aqui e eu, sem perceber, eu estava o tempo todo em casa, porque eu continuei trabalhando em casa, com a cabeça no Brasil, então falando com pessoas do Brasil, atendendo no Brasil, eh, e depois eu fui perceber, assim, para mim eu estava com o mesmo dia a dia que eu tinha em São Paulo, porque em São Paulo eu já empreendia, já trabalhava de casa, etcétera. A diferença é que em São Paulo eu tinha as pessoas que eu ligava e a gente saía para tomar uma cerveja. Sim. E aí eu mudei para cá com essa mesma mentalidade, mas de repente eu estava em outro lugar e eu não conhecia nem a vizinhança, então eu estava com a cabeça ainda em São Paulo e o corpo aqui. O presente Eh, corpo presente aí aqui nos Estados Unidos, mas a mas sua a cabeça cabeça e o seu dia a e dia, né, o seu cotidiano estava é. no Brasil, Então, é bem diferente do que você está falando, porque eu não fui para uma instituição, mas ao mesmo tempo
Eu me isolei, sabe. Você se sentiu, isolada? Como que foi para você? Eu me senti de uma certa maneira isolada, justamente por essa defasagem que existia, Uhum. sabe, entre as pessoas que eu estava convivendo no meu dia a dia e com o meu universo, que era tão diverso daquelas pessoas. Então eu acho que eu me senti, eh, isolada, porque uma coisa é você querer, sabe, se educar naquela cultura. Se educar, que eu digo, saber mais, se Uhum. interessar por aquelas pessoas e se interessar pelo que está se passando ali. Eu acho que eu me interessava por isso. Muitas pessoas também se interessavam, isso eu acho que o francês ele é fantástico, porque ele se interessa muito por você, ele é muito culto, ele entende como que é o Ah, que Brasil, legal. ele sabe que Brasília é a capital do Brasil, querida, olha só, que Não é orgulho dessas mesmo? pessoas. Então então, eles eram também interessados no Brasil, Que legal. mas, parava por aí, sabe. Hum, Então, assim, aquela coisa de, sabe, ter vários pequenos detalhes com relação à comida, como que você, sabe, como que você enfrenta essa questão de comida para uns, para outros, no seu dia a dia mesmo, sabe, horários, eh, enfim. E eu também posso ser muito sincera para dizer que o clima me afetou extremamente quando eu fui para a França. Eh eu cheguei lá no mês de final de agosto, início de setembro, que o tempo ainda é um tempo ameno, né, bem uhum. agradável, mas logo a gente já estava em novembro, dezembro, em que é muito frio, e com dias muito curtos. Então isso para mim teve um efeito enorme na minha vida e na minha vontade justamente de me expandir e de ser uma pessoa, sabe, curiosa para os outros, quando na Sim. verdade o meu corpo estava simplesmente me pedindo para eu ficar dentro das cobertas, sabe, em casa comendo batata com queijo derretido e bacon, que é o que Uhum. esquenta, É. Não, sabe. e eu acho que o que você está falando é bem importante, porque, assim, quando a gente está fora do país, né, a gente intencionalmente tem que criar essa rede, né, tanto Sim. em termos de estar aberto, quanto em termos de buscar as pessoas, e tudo isso demanda energia. Então, num momento em que você, está lidando com toda a questão de imigração, né, 2, ainda tem um inverno, enfim, você ainda ter a energia para: "Ah, é mesmo, eu tenho que criar minha rede de contatos". É Não é muito, fácil não. eu concordo em gênero, número e grau com é um dispêndio de energia, porque você fazer novos amigos, te demanda, sabe, te demanda Sim, tempo, te demanda energia, te demanda disponibilidade para o outro. é. Sabe, e muitas vezes você está tão dentro de outras demandas, porque você precisa saber que ônibus você pega para ir para a faculdade, Sim. sabe. Então é por isso é que eu acho que às vezes pode levar um tempo até você criar essa rede de apoio, porque existe um período em que as suas energias e a sua concentração, seus olhos, eles estão voltados para coisas de necessidades básicas. Vou dar um outro exemplo, eu não sabia que o açúcar, a embalagem do açúcar na França, assim, eu fui descobrir que a embalagem de açúcar era muito parecida com a embalagem de leite. Então você imagina, você está Sim. gastando seu tempo, você está gastando sua energia, seu olho, sabe, tudo para poder descobrir É, que o pacote de açúcar é igual ao pacote de leite. é. Então, sabe, até você passar dessa fase em que você já sabe como é que pega metrô, você já sabe como é que tira dinheiro do banco, Uhum. que você já conseguiu uma linha de telefone para você falar com sua mãe, né, querido? Porque antes de conseguir os amigos lá, você ainda tem uma ponte que não dá para você quebrar completamente, senão você pira no estrangeiro, que é a ponte de É. conversar com as pessoas que você ama no Brasil. Então, até você achar isso, qual que é o chip de telefone que você vai comprar, enfim, Uhum. são milhares de demandas, né, corriqueiras que você tem nesse primeiro momento até você se assentar no estrangeiro e que é muito difícil de ainda você ter essa disponibilidade para fazer novos amigos.
mas eu acho que eles continuo achando que se puderem guardar um tempinho aí nesse início também para É. fazer essas amizades, eu acho que é bem interessante e bem importante. É, porque eu concordo com você que a gente tem todo esse período de adaptação principalmente na vida adulta, né, e entender essas novas regras, e novas mas, a parte social é uma das grandes alavancas, e isso eu vejo, assim, com as minhas clientes, eu vejo comigo mesma, tudo que eu estudo bate nessa parte, porque nós somos seres sociáveis. Sim. Como seres humanos, assim. Então, a parte social, ela é essencial para a gente ser feliz e se sentir pertencente. E até pode nos ajudar nessa questão de saber qual que é o Com supermercado. certeza. Como que é e pessoas locais também, né. O fulano de tal americano ou francês, o que quer que seja. Como que faz para tirar a carteira de motorista, Sim, sabe? Então eu acho que, por mais que talvez a parte social não apareça como necessidade básica, entre aspas, porque não é o açúcar, não é o café, ele é uma necessidade básica sutil, porque é emocional, mas ele também alavanca esse conhecimento do dia a dia, né, com certeza. e deixa tudo mais divertido. Ah, Eu pelo né, muito menos. melhor, muito melhor, gente, você dividir isso com alguém, dar É, risada, enfim. exato. Inclusive dos perrengues, né, que a gente passa. É tão Sim. mais divertido quando você tá ali do lado de alguém que tá passando pelos mesmos perrengues que você, eu acho isso incrível. Me fala dos Estados Unidos, então, você viu essa diferença entre os franceses, os americanos? Eh Eu vim aqui para os Estados Unidos já numa uma outra fase da minha vida, eu vim pela expatriação do meu marido, e a uhum, gente veio com um conforto muito grande. Eh Viemos, né, com todo o suporte da empresa, eu uhum, já sou casada, me casei lá na França, tive 2 filhas, então quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, a gente já veio com uma outra formação de família, enquanto lá na França uhum, eu fui solteira e sem nenhum tipo de laço, enfim, nenhum tipo de vínculo com aquele lugar, aqui nos Estados Unidos a gente veio também sem vínculos, porém a gente veio numa configuração nessa tudo que, diz respeito a essa questão de estrutura, né, que a gente acabou de falar, do açúcar, etcétera. Primeiro que a gente conhece muito mais os Estados Unidos pelos uhum, filmes, então é uma coisa que para nós é mais fácil de decodificar, mas eu vim numa outra configuração que foi de família, uhum, com crianças. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, de uma certa maneira, foi mais fácil, exatamente porque essa parte de estrutura, de base, ela já estava, muito bem assentada. Então hum, isso eu acho que me ajudou bastante. Uma outra coisa que ajudou foi o fato das meninas estarem numa escola franco-americana. Então, eu já vinha ali quase que, entre aspas, né, no pacote, veio as mães da escola, que sim. também é uma outra rede de amizades que é fantástica, sabe? Que quem tem menino, só quem tem menino morando fora sabe de quão É. poderosa pode ser essa rede quando você tem as mães da escola. E a escola que é internacional, então isso ajuda, porque todo mundo tem muita gente ali que está no mesmo barco que você, então acaba que a gente é família um do outro, né? Uhum, Porque estamos todos em situações muito similares, muitos sendo expatriados, muitos sem famílias ou sem vínculos afetivos aqui. Eu estou em Nova York, mas nos Estados Unidos em geral, então acaba que a gente vai se unir, né, e sim. vai criar essa rede de apoio, essa rede de amizade por causa enfim, dessa similaridade, oh lá lá, ai, não sei, Estefânia, por causa dessas Similaridades similaridades, obrigada, tão internacionais. que temos entre nós. Sim. E pegando esse gancho da similaridade e indo para o outro extremo, você
né? Ou seja na França ou nos Estados Unidos, enfim, mas você teve esse momento que você percebeu amizades de conveniência? Porque isso é uma coisa que eu percebo às vezes nas minhas clientes, algumas já trouxeram isso de, por se sentir sozinha em determinado momento ou situação, você acaba se aproximando de pessoas, porque está próximo, porque é vizinho, porque é da escola, porque mas que não são pessoas que você se identifica. Não que porque eu acho que quando a gente muda de país, uma das grandes coisas é que a gente se abre para novas formas, né, de Sim. relacionamento, e tal. Essa de conveniência é quando não é sobre isso, é sobre pessoas que realmente não dividem os mesmos valores ou não tem nada a ver, mas você está ali pelo conforto. Você já teve isso ou você observou isso em algum momento? Cara, eu vou dar uma resposta aqui, como diria o outro, vou postar e sair correndo, tá? Eu Vai lá. acho que todas as amizades são por conveniência, todas. Mas Hum, não uma conveniência, não é uma conveniência ruim, não. É uma conveniência que aquela pessoa ela tá te trazendo eh, algum tipo de elemento que você, para aquele momento, você estava precisando. Sabe, muitas hum, vezes essas amizades de conveniência que a gente, né, que você está falando, uhum, eu acho que eu já tive, enfim, ou tenho elas até hoje. Eu acho que são pessoas que a gente, sabe, tá em francês tem uma palavra que se chama côtoyer, que você tá ali perto daquelas pessoas, eh, você está interagindo com aquelas pessoas, não necessariamente os seus centros de interesse são os mesmos, mas porque você às vezes, porque você não tem outras, ou que não tem um centro de interesse o mesmo que você está ali com ela porque ela pode te fazer uma companhia, mas quem não, uhum, sabe? Quem não? uhum. Às Sim. vezes você eu acho que todas são, Uhum, todas, no final das contas, todas as nossas amizades são um pouco por conveniência. O que eu vejo muito quando você mora no estrangeiro, e eu entendo o que você está falando, de dizer assim: "Poxa, eu tô aqui com as mães da escola, mas, né, a gente não divide nenhum ponto em comum, eu só tô com elas porque eu não tenho mais outras pessoas com quem eu conviva e tudo mais". Para essas pessoas, eu vou dizer uma coisa: todo mundo que você conhece, conhece alguém que você não conhece ainda. uhum, Todo mundo, tá. Então, se sim. você conhece uma mãe da escola que você se dá ali médio, ou se você conhece alguém no seu trabalho que você se dá ali ok com ela, mas não é isso, sabe, você não tem os menores centros de interesse, ou as comidas que você come não são as mesmas comidas dessas pessoas, ou você gosta de karaokê, um sertanejão, e a pessoa gosta, sabe, a pessoa gosta de rock and roll, entendeu? Ela não conhece a Marília Mendonça, etcétera. Tudo bem, sabe, ela vai conhecer outra pessoa que você ainda não conhece e se dê a chance, sabe, Uhum. de entrar mais a fundo também no universo dela. Quem sabe você não vai encontrar ali um rocanejo, não é mesmo? Alguma coisa que vocês vão se identificar, ou então que você vai conhecer um amigo dela, Sim. uma amiga dela que pode ser incrível, que vocês podem rolar uma super identificação, Uhum. sabe. É. Eu E acho e que outra fala. não, pode falar. Não, que outra coisa que eu estava pensando também, em cima do que você falou, é que, às vezes, a gente não super se identifica com a pessoa de primeira, mas aí é o que você entrou, né, a disponibilidade e disposição É, de falar assim: "Deixa esse primeiro café com essa pessoa foi meio esquisito. Mas vamos lá, né, vamos marcar um segundo, que tal um cinema, que tal agora a gente vai, sei lá, fazer uma trilha, tal, tal, tal. Tipo, ter algumas interações para você falar assim: "Ah, exatamente. combina, não combina", e se não combina ainda tem essa de quem você conhece aí. É, sabe, eu acho que essa disponibilidade para conhecer o outro, de se interessar pelo outro. Será que talvez, assim, a gente não esteja querendo que só ela conheça o nosso universo, sem a Hum, gente necessariamente estar querendo ou estar aberto a conhecer o universo dela?
também tem isso, sabe? Às vezes a gente Sim. só quer dizer, ou só quer a gente, né, botar para fora a nossa maneira de ser e dizer só existe, só é almoço se estiver arroz com feijão, enquanto a pessoa, cara, ela almoçou durante 30 anos curry. Sim. Entendeu? Então, quem tá certo aí? Qual que é o melhor almoço? Ou quem... Não tem, sabe? É só uma questão de ter essa disponibilidade de se abrir e decodificar e achar aí interesses, porque tem algumas coisas que são muito maiores. Uma coisa que eu já percebi nessas minhas amizades, né, com estrangeiras, maioria mulheres, mas com estrangeiros em geral, é que eles são extremamente interessados em você, genuinamente, Uhum. sabe? Mesmo que seja, a gente falou, né, nessa coisa da amizade por conveniência, mas eles são interessados em você, sabe, no seu universo, no que você pode também agregar para ele. Mas ele é assim porque você também é para ele, Sim. porque você se tornou disponível. Essa, Uhum. inclusive, é uma coisa, uma regra básica para quem está fazendo networking de trabalho, sabe? Quando você vai numa reunião de network de trabalho, mais do que você chegar ali e querer distribuir seus cartões e se vender, e vender o seu serviço, vender o seu trabalho ali dentro de uma reunião de network, as pessoas querem dividir, sabe, conhecimentos, elas querem dividir histórias, elas querem saber sobre você e elas querem que você escute também sobre elas, Uhum. É. sabe? Então, eu acho que isso vale para tanto no profissional como no pessoal. Ô, louco, meu! Porque não, e te ouvindo, assim, no final das contas, as pessoas se conectam com pessoas, né? Não se conectam com Sim, cargos, nem se conectam com a esposa de fulano de tal, ou brasileira, sei lá o quê. Não, se conecta com a Tati, se conecta com a Estefânia, se conecta com a Paula, com o Pierre, sei lá. É, e acho que essa questão da gente se interessar e se abrir também, não só no superficial, né? Porque aí sim que a gente não, consegue criar as conexões. Que no final é exatamente. isso, né? Desculpa, É. falhou para mim. O que você falou no final? E no final é isso. Nós somos seres humanos, né? A gente tem mais coisa parecida do que diferente. Exatamente. É, A gente pode até, nem todo mundo pode saber dançar samba, mas todo mundo sabe dançar. É uhum, isso, entendeu? uhum, Então, assim, às vezes não é o mesmo ritmo, mas quando você sim. vai parar para pensar, são as mesmas notas musicais, só tem 7. Boa. E entrando um pouco no how to, né? Nas dicas, assim. A gente está conversando aqui porque você tem uma rede legal, né? Você criou. É, o que que você, como que você criou, né? Você falou um pouco da escola, não sei se tem mais alguma coisa. Que dica que você dá para as pessoas que estão alguns passos atrás de você, né? Que ou acabaram de se mudar, ou se mudaram há um tempo, mas não têm essa rede e gostariam de ter. Me fala um pouco. Sobre o projeto que eu toco, né, que é o Mulheres do Business. O Mulheres do Business é um podcast em que eu converso com mulheres que empreendem fora do Brasil. E esse projeto, ele nasceu para mim de uma perspectiva que eu já vinha tendo já há muito tempo. Eu sou uma defensora da causa das mulheres desde que me entendo por gente. Sempre gostei de fazer política para as mulheres, sempre fui uma Uhum, entusiasta das políticas femininas e feministas. E no meu último trabalho, antes de vir para Paris, eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil na França. Eu já tinha uma perspectiva do business e de negócios através da minha profissão, que é direito, né? Sou advogada uhum, no Brasil e na França, mas eu não tinha essa perspectiva do empreendedorismo em todas as suas esferas. E o trabalho na Câmara me abriu para isso. Mas mais do que isso, ele me abriu para o fato de que as reuniões eram extremamente masculinas. A gente uhum. não tinha ou não escutava, e eu acho que a gente ainda escuta muito pouco as vozes das mulheres fazendo negócios. E a Câmara, ela nada mais é do que uma rede de networking.
Ela Uhum. é para isso que uma Câmara de Comércio, ela, claro, para divulgar também os negócios, mas ela é essencialmente um lugar onde se faz network. E aí, quando eu vim para Nova York, eu senti que eu queria desenvolver um trabalho justamente de escutar essas mulheres. Então, foi aí que o podcast nasceu e veio para a minha vida. Como é que eu cultivo e como é que eu desenvolvi essa rede aqui? Ela é uma rede que ela já nasceu antes. Tá? Uhum. Eu já tinha vários dos contatos das mulheres que eu entrevisto no podcast, várias delas são mulheres que eu já conheço ou que eu já tinha algum tipo de conhecimento sobre o trabalho delas e que eu sempre admirei. Uhum. E eu faço, para as que eu não conheço, eu genuinamente escrevo para elas dizendo, que eu gosto do trabalho delas, Uhum. dois, por quê? Esse é um Uhum. fato que as pessoas muitas vezes elas falam, eu adoro o seu trabalho. Sim, senhora, por quê? Sabe? Uhum. E é ali que você vai ver se a pessoa estudou mesmo, Uhum. se ela gosta mesmo, ou, sabe, se ela está realmente, genuinamente interessada no que você faz. Então, eu explico por quê que eu gosto, e eu quero dizer para elas, eu acho que você, com o seu ponto de vista, ou com essa experiência que você tem, você pode agregar tal e tal, dessa e dessa maneira, para outras mulheres. Ou é aqui Uhum. que eu acho que você pode inspirar outras mulheres. Quer? Sim. Vamos lá, vamos conversar. Não quer? Não está pronta, não tem horário, está muito zoado de horário, ok. E aí eu sempre pergunto, tudo bem, não dá agora, mas será que não dá depois? Porque esse projeto é tão bonito, eu quero mesmo você dentro dele. Mas normalmente, 99% dos casos é um sim, eu sempre recebo um sim. Então eu acho Uhum. que a minha dica tem muito a ver com o que você falou, inclusive, pessoas se conectam com pessoas. Então, se você parte do princípio de que pessoas se conectam com pessoas, seja genuíno e se conecte na sua melhor versão com as pessoas e seja verdadeiro do porquê que você está querendo conectar com aquela pessoa. Uhum. Isso no ponto de vista de trabalho, Sim. né, na parte profissional e no ponto de vista de se você não conhece a pessoa. Uhum. Se você já conhece a pessoa, uma coisa que sempre deu muito certo é você fazer pontes, sabe? É você também ter se interessado suficientemente pela pessoa ou pela sua amiga, pelo seu amigo, a ponto de saber que se você vir, né? Se você vir uma notícia no jornal, um artigo de jornal que tem a ver com o que essa pessoa faz, você manda para ela. E fala assim, Uhum. fulano, pensei em você, Uhum. sabe? Sim. Então é isso, eu acho que no final é muito esse pensamento de que seja genuíno, sabe? Seja Uhum. verdadeiro. Acho que talvez essa seja a minha Sim. maior dica, sabe? Uhum. Quando você, mesmo que você esteja interessado no que aquela pessoa pode te oferecer, ou, sabe, na rede de conexões que aquela pessoa tem, que você quer, sabe, se Sim. conectar com ela também, mas seja verdadeiro. Uhum. É muito melhor do que depois a pessoa descobrir que ela só se conectou comigo porque ela queria chegar até o fulano. É muito ruim. E isso se sabe, porque Uhum. cedo ou tarde isso vai saber. É. E, e eu acho que você falou, né, bastante do como e de que pessoas se conectam com pessoas e como você vai chegar em alguém que talvez você segue, né, ou alguém que no LinkedIn você viu que é interessante, etc. E eu complementando isso, se você aí tá sozinha, como eu estava no meu primeiro ano, falando assim, eu não conheço ninguém e eu tô cansada de só conhecer os coworkers do meu marido, eu eu tenho algumas dicas, assim, que eu gostaria de ter recebido quando eu cheguei, que é assim, eh, olhar grupos que praticam hobbies. Então, assim, se você tem vontade de aprender cerâmica, se você tem vontade de estudar, sei lá, francês, ou você está nos Estados Unidos e quer entrar numa aula de inglês. Então, assim, entrar em grupos
para aprender algo ou praticar algo, judô, etc., que ali vai ter outras pessoas que pelo menos têm isso em comum com você. A questão de instituições de estudo, né? Então, tanto pós-graduação, mestrados, idiomas, como eu disse, ir a eventos que estão ligados a seus gostos pessoais, onde dá para ser pessoal, beleza, se ainda não é um momento, vamos fazer online, mas, de novo, se é um evento sobre criatividade, tem outras pessoas ali que estão pensando nisso, né? E trabalho tanto se você, né, tá trabalhando full time ou às vezes um trabalho voluntário, porque assim, a maioria das pessoas expatriadas arrumam sua rede de apoio principalmente no trabalho, porque é onde a gente acaba estando mais com as pessoas. Uma coisa que engraçada, alguém chegou para mim e falou assim: nossa, eu marquei um café online com uma pessoa 2 semanas atrás. Ela falou assim: e você, tem muita rede de contato? Aí eu falei assim, cara, sim e não. Porque, por exemplo, isso que você falou, Tati, de entrar em contato com a pessoa, eu faço super pouco. Super pouco. Eu acho que eu entrei em contato com você há muito tempo atrás, depois de um evento. Eu entrei em contato com essa pessoa de 2 semanas atrás, mas eu conto nos dedos quantas vezes eu fiz isso. E, na verdade, todas as vezes que eu fiz, que eu acho que foi umas 5, foi muito legal. Então, às vezes, a gente fica meio se sentindo assim, não vou fazer, mas, tipo, é muito legal. Eu acho que tem duas. Nossa, Stefania, maravilhosas essas 2 dicas, gente. Todas as pessoas, vocês pegaram um caderninho? Vocês estão anotando, minha gente? Porque isso aí é muito maravilhoso. Essa coisa de você ter um ponto em comum com essas pessoas, sabe? A cerâmica, o esporte, a parte de línguas. Cara, você já achou ali um ponto em comum com essa pessoa Sim. que muitas vezes não vai ter muitas outras coisas em comum com você, mas que pode te acrescentar. E como eu falei no início, seja curioso, sabe? Disponível e disposto a conhecer as outras pessoas. E essa coisa que você falou, né? Dar esse primeiro passo. Dá trabalho, toma tempo, sabe? Porque você tem que estar disponível, você tem que estar com a disponibilidade de conversar com a outra pessoa. Muitas vezes já me aconteceu de eu marcar também um Zoom café com uma pessoa e ele ficou 2 horas comigo. De uma maneira em que eu não tinha como dizer para ele assim, eu tenho uma vida que eu preciso seguir a minha vida, e 2 horas é um tempo enorme. Mas, para ele isso foi tão importante, e no final ele me agradeceu tanto, ele falou assim: "Eu acho que eu nunca falei tanto sobre a minha vida, para uma pessoa que eu não conhecia e que me fez tão bem. Muito obrigado por você ter me escutado", sabe. É a primeira vez desde que eu cheguei aqui, ele já está aqui há 5 anos. Sabe, e a primeira pessoa que escutou ele genuinamente e parou o tempo, parou tudo que estava fazendo para poder escutar a história e o percurso dele. Mas o que eu posso te dizer também sobre essa questão, né, de buscar esses primeiros contatos que às vezes, né, friamente, assim, que a gente chama de cold contact, né, que é o contato que você joga para a pessoa assim, pá, e a pessoa não está esperando. Eu sei que isso é muito difícil, mas aí tem uma outra maneira de você construir essa ponte, que eu acho que a Grow Together, que é a instituição que você lançou, ela é fantástica, inclusive foi por causa dela que a gente se conheceu, que hoje você tem alguns tipos de comunidades, né, que podem justamente te dar esse primeiro passo, te ajudar nesse primeiro passo. Então, ali você conhece várias pessoas, ali você vê vários rostinhos, que sejam pelo Zoom ou presencial, mas fica aquele gostinho de, gente, eu queria saber um pouco mais sobre essa pessoa, sabe? Eu achei que ela é super bacana, e aí você faz esse né, o que você falou, faz esse primeiro contato e marca um café virtual, enfim, para conversar com essa pessoa, e eu posso garantir que sempre vale a pena.
Sempre é incrível e não precisa ser muito, não. E se você for tímida, não ter essa coisa do primeiro contato ser um pouco difícil para você, enquanto pessoa tímida, pensa que a outra pessoa pode ser mais tímida que você. Uhum. Pensa que ela não te contactou porque ela é mais tímida que você. E aí você vai falar assim, cara, será que eu tô perdendo aqui a oportunidade de conhecer alguém que vai ser massa para mim, sabe? Porque eu não quero pegar meus 10 dedinhos e digitar ali um e-mail dizendo, olha, gostei de conhecer você no evento tal, vamos se conectar, sabe? Uhum. Então, só pensar que você não é a mais tímida do rolê, que ajuda. E também que, independente, né, se você é mais tímida ou mais extrovertida, essa questão esse comportamento de ver alguém, entrar em contato, etc., é uma habilidade que a gente treina, né? Então, a Sim. primeira vez vai ser esquisito. A primeira vez você vai mandar a mensagem, você vai falar assim, ai meu Deus, que vergonha, essa pessoa vai achar que eu sou desesperada. E talvez o primeiro café online vai ser, nossa, nem sei como eu vou falar. Mas aí o segundo, o terceiro, vai ser uns que vão ser esquisitos, outros que talvez você leve bolo, mas esse exercício de você entrar em contato com as pessoas se torna natural, né? E o resultado disso para você, principalmente que está no exterior, voltando ao ponto, né? É essencial, e por isso que eu queria trazer esse primeiro episódio para falar do social, porque assim, ele faz a grande diferença entre você estar miserável e você estar, tipo, muito tranquila, e você tá construindo sua vida, e você tá se sentindo em casa, e você trouxe a Grow Together. A Grow Together é um projeto, né, que eu comecei 1 ano atrás, e foi exatamente porque eu estava me sentindo isolado. Então, como eu falei, 2019 fui eu em casa, não conhecia ninguém. 2020 foi, chega, não aguento mais, eu preciso viver a vida nos Estados Unidos. E aí eu comecei a ir nos encontros, eu falei assim, ok, mas não é aquilo que eu esperava. E aí eu falei assim, cara, porque em São Paulo tem muito essa questão de cursos rápidos, etc. Eu falei assim, por que não eu trazer esse mindset de criar eventos que eu gostaria de ir, como isca, para pessoas que se identificam ou têm esse ponto em comum, né? Venham. Então, eu falo hoje a Grow Together é muito maior, a gente está com 13 voluntárias, estou super feliz, mas mais do que isso, ela veio assim como uma solução de estou sozinha, não aguento mais, preciso. E aí, no começo foi estranho, mas hoje acaba sendo muito mais natural. Então, É eu o acho que treino. esse é outro aprendizado, né? Acho que, pensando aqui, né, e eu fiz algumas anotações de insights que eu tive, acho que essa questão de como é necessário ter disponibilidade e disposição para criar essa rede de contatos e não esperar doer, que para mim foi isso, eu esperei doer. Eu esperei 1 ano depois e eu tipo, cara, não. Então, assim, antes de chegar nesse ponto, começa a conectar com algumas pessoas. Você não precisa conhecer 20, conhece 3, que já ajuda. Esse ponto que você trouxe, que eu achei maravilhoso, essa questão da amizade de conveniência, que, assim, no final, todas são amizade de conveniência, né? Porque são pessoas que estão ali naquele momento, e algumas se transformam em amizades mesmo, reais, ou outras vão ser importantes naquele momento, ou vão te conectar a outra pessoa. Então, no final, né? Estefânia, você está falando aí nessa coisa de amizade de conveniência, eu acabei de ter um declique aqui. Você sabe que eu tive uma amizade na França que nasceu dessa maneira. Eu conheci, como eu falei, né, meu universo ele era muito cercado por pessoas muito mais jovens do que eu, com um centro de interesse muito diferentes do que o meu.
E eu vim já de um mundo profissional, lá no Brasil, eu já tinha, né, minha carreira e tudo mais, e eu achava que muitas vezes era muito chato para mim, que eu não ter com quem conversar, sabe, com alguém que tinha uma vida profissional já ativa. E eu conheci uma galera na boate. E aí eram gente que tinha mais ou menos a minha idade. E aí eu falei assim, poxa, eu vou ficar amiga desse cara, porque esse cara, sabe, me parece uma pessoa super interessante, ele é interessante, e ele tem mais ou menos a minha idade. Então, cara, coisa melhor do que isso não há, sabe? Um cara que pode me contar um monte de coisa sobre a França, enfim, um amigo francês que tem mais ou menos a mesma idade. Bom, resultado, gente, essa pessoa se tornou meu marido. Não é mesmo? Ou seja, de uma amizade de conveniência, minha gente, pode até surgir aí um sapatinho velho para sua meinha furada, não é mesmo? E eu acho que o que você tocou é super importante, assim, que não descartar as pessoas, né? Não descarta, seja curiosa. Que às vezes o comecinho vai ser meio estranho, mas aí depois vai sair algo maravilhoso. E quando a gente está quando a gente está no exterior, a gente precisa dar espaço na agenda para a gente, né, marcar, mas espaço mental também de tipo, vem pessoa. Não te conheço, talvez você seja meio esquisitinha, talvez eu fale alguma coisa esquisita, mas vamos dar espaço para ver o que vai surgir, sabe? Maravilhosa, é isso. Muito bom, adorei, Tati. Obrigada. Obrigada por ter me recebido, pelo seu carinho. Eu estou muito feliz. Eu espero muito que esse projeto, quer dizer, que esse seja o primeiro de tantos outros episódios que você vai fazer. Eu sou uma fã, uma entusiasta do seu trabalho. Te acho fantástica, Stefânia. Eu só te desejo muito sucesso para esse projeto e para tantos outros que vão vir aí pela frente, viu? Obrigada, Tati. Obrigada por topar esse desafio e trazer aqui a sua experiência, que está muito na frente de outras pessoas. Espero que vocês aí que estejam escutando a gente tenham anotado algumas coisas, ou que foi o chute inicial para você começar a criar essa rede, ou pelo menos olhar que, nossa, tá faltando essa rede na minha vida, e eu não sabia que era isso que estava me incomodando. Lembrando que os episódios do podcast saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua nas minhas redes sociais, segue lá, Stefânia Barsante, e se você quer um apoio extra, eu criei um workbook, um caderno de exercícios, para você, com dicas e exercícios profundos, para você colocar em prática e não ficar só no blá blá blá. Vai lá no meu site, stefaniabarsante.com/podcast, e a gente se vê numa próxima. Um beijo, pessoal. Um beijo, Tati.